Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi e nesse vídeo de hoje eu resolvi responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram e aproveitando a oportunidade, se você não segue a gente lá no Instagram, aproveita e já segue. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já ativa as notificações. E quem vai fazer essas perguntas para mim é o Arno, mas essas perguntas foram mandadas por vocês. Então, bora lá. Qual a primeira pergunta? Qual foi a companhia aérea que você foi? Então, a companhia aérea foi uma novidade para mim, é a primeira vez que eu voei de Avianca e, no geral, foi uma experiência tranquila, né? Não tive uma surpresa. A única coisa, assim, que eu ressalto para quem for viajar de Avianca e for na classe econômica, procure levar coisas para comer, porque lá eles não dão nenhum tipo de snack, nem nada. Então, a única coisa que é oferecida é água e mal e mesmo para voos internacionais. Então, fica essa dica aí. E uma coisa assim que fez a minha viagem se tornar um pouco mais tranquila foi que eu fui São Paulo, Bogotá, e lá em Bogotá eu consegui ir para a sala VIP, né? Então eu consegui tomar um café bacana. Foi, inclusive, até uma sala VIP que eu recomendo, que é a Eldorado, que é uma sala bem ampla, tem uma boa variedade de coisas que você pode comer lá, pode se servir, então é a minha recomendação. E Lá tinha lugar pra ficar, descansar, esse tipo de coisa? na sala VIP sim, tinha alguns lugares, né? Ela era muito ampla, tinha várias poltronas, então eu recomendo muito essa sala VIP, eu gostei. E isso fez a minha viagem se tornar mais confortável. Então, e também eu pude pegar algumas coisas para levar pro próximo voo, né? Que foi Bogotá, Toronto, e na volta foi a mesma coisa. Só que na volta eu fiz o inverso, né? Eu tomei café lá. Então foi muito de boa. E até uma coisa legal de falar é que quem tem cartão, mas não tem acesso à sala VIP, é possível pagar por ela, né? Então ela Sim, acessa o site da companhia, da sala VIP e consegue verificar os valores. sim, com certeza. Então vamos para a próxima pergunta. O que você achou de Toronto? O que eu achei de Toronto? Quando as pessoas falavam para mim que Toronto era uma cidade multicultural, eu não imaginava que era uma coisa assim tão real. E realmente você consegue perceber nas ruas, em todos os lugares que você vai, que ali tem uma diversidade cultural enorme. E então, para mim foi um pouco difícil encontrar um canadense nativo, então em Toronto, né? É claro que nas outras cidades com certeza vai ser mais fácil, mas Toronto realmente foi difícil. E como foi os atendimentos nos lugares? Bom, os atendimentos, no geral, eu achei que foram bem cordiais. Como em Toronto existem muitos estrangeiros, então os estrangeiros já estão acostumados a lidar com outros estrangeiros e até mesmo eles conseguem se pôr na nossa pele, né? Que nem sempre a gente vai saber como se expressar, ainda mais uma língua que não é a nossa. Então, o atendimento foi bem de boa. Assim, é claro, tinha algumas outras pessoas que destoavam, mas no geral foi bem bacana. Bom, Toronto também é uma cidade muito grande, né? Tem uma população enorme. Então, de certa forma, você demora para se locomover de um lugar para o outro. Mesmo de metrô, de transporte público, você demora no mínimo meia hora de um lugar para o outro. Então, isso foi um incômodo para mim, porque eu não estou mais acostumada a demorar tanto para chegar num lugar, né, dentro da própria cidade. Então, para mim, isso foi um choque. É claro que para os colegas que moravam em São Paulo, moravam no Rio, isso não é nenhuma novidade, mas para mim foi. E eu também devo dizer que a cidade, mesmo ela sendo gigante, né, sendo muito grande, eu achei que ela era razoavelmente limpa, né? Então a gente não via muito lixo na rua. É claro que tinha, mas a gente era mais tranquilo. E também, voltando ao tópico anterior, que é falando do deslocamento, eu levava em média uma hora para sair de Nova York para a escola. Então
realmente aquela estimativa que o pessoal do intercâmbio fala pra gente é real. Então é mais ou menos 50 minutos, mas no meu caso era 1 hora. Bom, e um outro ponto que me incomodou também um pouco em Toronto foi a quantidade de pessoas com doenças mentais, pessoas sem teto, né, nas ruas de Toronto. E muitas pessoas, elas tinham umas atitudes um pouco agressivas. Ficava xingando as outras pessoas, e procurando confusão. Então, para mim, com o passar do tempo, usando o transporte público, andando nas ruas, foi bem estranho e também me causou um certo desconforto com o passar do tempo, tá? Então, essa é uma questão que Toronto precisa trabalhar melhor, quem sabe. Você falou sobre o transporte público. O que você achou de uma forma geral? Então, o transporte público lá funciona bem, né? No geral, não fiquei esperando tanto, né, para pegar o transporte, mas dentro do transporte, sim, com certeza. Para eu ir da escola, de casa para a escola, eu pegava 2 ônibus e o metrô. E também uma outra coisa, assim, que para mim o transporte, principalmente o metrô, ele facilitou muito, porque basicamente lá só tem 2 linhas, a amarela e a verde. Então, da amarela você consegue ir para vários lugares de Toronto, né? Principalmente os pontos turísticos. Então, e a amarela é uma das linhas mais novas, né? Os vagões da linha amarela são bem novos em comparação com a verde. Então, o transporte ele funciona, mas alguns momentos ele tem alguns atrasos, tem algumas situações ali que você precisa ter tempo para resolver, né? Falando sobre o transporte, uma situação que aconteceu comigo foi quando eu fui para Niagara Falls, eu precisava ir para próximo da escola. Então eu ia fazer o mesmo percurso que eu fazia durante a semana inteira. E aí quando eu cheguei na estação de metrô, o metrô estava fechado, porque estava em manutenção. Então eu tive que pegar um ônibus. Mas as pessoas estavam indicando o local certo para pegar o ônibus, que o ônibus ele vai seguir as mesmas estações do metrô. Então isso facilita a vida. Então funciona. E eu vi que você foi durante o outono. Como é que foi a temperatura? Então, a temperatura durante o outono, ela varia muito. Tinha dias que eu saía de casa que tava 0, tava 8, então eu ia toda agasalhada pra escola e quando chegava na hora do almoço já tava 20, 21 graus. Então, a minha dica para isso é sempre leve uma bolsa onde você possa colocar suas roupas e depois você vai colocando elas de volta, porque a temperatura ela oscila muito e também existe a probabilidade de chuva. Então, sempre é recomendado ter um guarda-chuva dentro da bolsa. E como é que foi em relação ao dinheiro? Então, eu levei todo o meu dinheiro lá na Wise. E se você não conhece a Wise, ela é um cartão de débito, né, que você pode converter para mais 40 moedas. E a gente vai deixar um link aqui na descrição para você conhecer mais, né, se você tiver interesse nisso. E logo na chegada de Toronto, eu descobri que o Uber, eu não consigo utilizar o Wise, né, nessa transação, né, específica, por causa que o Uber só aceita cartão de débito dentro do Brasil. Então eu tive que pagar a corrida do Uber pelo cartão de crédito. Mas no geral você não vai precisar levar a moeda, né, o dinheiro em papel, porque a maior parte dos lugares aceitam o Wise, tá? Até a venda da esquina aceita o Wise. Mas eu também preciso destacar para vocês que existem alguns lugares dentro de Toronto que não aceitam Wise, como o Starbucks não aceita, o Popeyes e o famoso Tim Hortons. Então, meu conselho é, se você quer aproveitar algum desses restaurantes, leve o dinheiro em espécie. Nesse caso, você pode sacar pelo caixa eletrônico pela Wise, ou você vai ter que utilizar o cartão de crédito.
Então, essa é a minha dica, então fica ligado nessas situações aí. Então, essas foram as perguntas que eu recebi, mas eu também acho legal compartilhar algumas outras dicas com vocês e aqui vão elas. Então, antes de eu sair aqui do Brasil, eu pesquisei algumas lojas que eu já conhecia lá dos Estados Unidos, né? E eu imaginava que, por eles serem países tão próximos, eu encontraria as mesmas lojas com facilidade. E eu me enganei, né? Lá no Canadá, existem algumas lojas que existem nos Estados Unidos, porém elas têm elas são diferentes, né? No caso, por exemplo, o Walmart, ele é uma rede muito forte também lá no Canadá, mas a loja que eu visitei, eu achei que ela estava muito desorganizada e ela era muito distante. Todas as lojas do Walmart que eu encontrei no mapa, elas eram muito longe. Então, isso me desanimou de ir até o Walmart. Então, uma alternativa ao Walmart são os mercados locais, né, os mercados próximos, que inclusive, por exemplo, nas groceries, você consegue economizar na taxa, né, no imposto do Canadá, que é 13%. Então, nesses lugares você consegue pagar um pouquinho menos, né? Então, é uma forma também de economizar na alimentação ou em alguma coisa que você queira. E uma outra loja que lá nos Estados Unidos ela é bem forte, que é a Marshalls e a Winners, né? A Winners lá no Canadá ela também é forte, a gente encontra várias lojas dela, mas uma loja que me surpreendeu muito positivamente, o nome dela eu vou falar em português, mas vocês procurem aí, ela é bem fácil de achar, é a H&M, né? E nessa loja eu encontrei roupas de $7, então só que eu tive que procurar. E as lojas da H&M, elas são muito grandes, né? A loja que eu visitei foi lá na Eaton Center e ela tinha 3 andares, então elas são bem grandes e vale a pena dar uma olhada em todos os andares para ver se você encontra alguma coisa interessante. E também uma outra loja que normalmente ela é muito pesquisada, eu particularmente pesquisei por ela, que foi a Dollar Tree, né? Que lá nos Estados Unidos ela é muito forte, você encontra ela em vários lugares. No Canadá ela é meio que substituída pela Dollarama, que a Dollarama você encontra em qualquer esquina praticamente, assim como o Tim Hortons também é outro grande rede de lá. Basicamente a diferença entre as duas é que a Dollarama ela tem preços de $1 até $5, enquanto a Dollar Tree lá no Canadá os preços é 1,50. Só que a Dollar Tree que eu consegui ir, ela é bem distante de Toronto, ela já é na direção de Niagara, então não é uma coisa muito fácil de encontrar, mas se você quiser realmente ir na Dollar Tree, existe, mas ela é um pouco mais difícil. Então, esses foram alguns dos aprendizados que eu tive enquanto eu estava lá em Toronto. E se você também tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar nos comentários. E também, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e também compartilhe com seus amigos para que esse conhecimento chegue para mais pessoas. Então, até a próxima aventura. Vamos lá, vamos ver no que vai dar. Tchau! Tchau.